Bom dia. Bom dia. Mas será que o pessoal esqueceu que tem aula hoje? Tá entrando aqui. Nossa, o barulho tá muito aí. Sim. Nossa, o povo aqui do lado, eles estão colocando imóveis planejados. Não sei o que é que eles estão arrumando, não. Eu vou ver se eu coloco o som, vou colocar o fone para ver se melhora. Peraí. Eu vou colocar o fone, mas aí eu acho que quando eu estou com fone, o som fica baixo. Bom dia. Oi, Gustavo, Júlia. Ó, o fone já está aqui. Na hora que começar, a gente faz o teste e vê se vai ficar melhor. Para os que entraram agora, a gente vai estar com um problema hoje de ruídos. Estão fazendo uma obra aqui do lado e a furadeira está nervosa lá. Todo mundo bem, né? Todo mundo animado aí? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Professor, me tira uma dúvida. Naquela nota que você já lançou, você já tinha deixado os 3 pontos? Não. Ainda não? Não. Eu tenho que voltar lá. Vamos fazer o teste com o fone. Vocês conseguem me escutar? Sim. Bem ou mal? Fica um pouco baixo, mas tá bom. Mas eu acho que a gente vai ter que, por hora, a gente vai ter que usar esse recurso aqui. Por causa do barulho. Mas está muito baixo? Não, dá para escutar. Ah, não. Então tá. Eu acho Eu que, pelo menos vou aumentar o volume que vai ser melhor. eu acho que vai ficar muito baixo na gravação. Talvez. Mas aí ele parou ali, a gente tira. E tira aqui e volta para o que era antes. Na hora de começar de novo, coloca o fone. Ok. Acho melhor ficar, já começou. Vai ter jeito não, vai ter que ser assim mesmo. Eu não lancei, viu, Isabela, os 3 pontos. Eu ainda vou voltar lá para poder deixar os 3, colocar os 3 pontos de quem participou. O Anderson, ele já me mandou a listagem, aí só falta fazer isso, tá? O restante dos pontos eu já coloquei. Você não tem nenhum pontinho, um ponto extra assim para distribuir, não? Só um, no caso. Um só. Por quê? Porque eu só preciso de um pontinho para me chegar no 80, pessoal. Um ponto. Mas tem que ver suas notas, porque de repente você tem nota picada, o sistema ele não arredonda automaticamente, entendeu? Depois eu vou olhar lá e vou ver se você tem nota picada. Olha, por favor. Mas de acordo com as minhas contas, não, acho que eu não tenho, não. Tá, Eu vou dar uma olhadinha aqui e eu te falo. tá. Você me lembra depois. Hoje nós vamos terminar as 2 competências, né, que estão faltando, competência 4, competência 5.
Aí eu consegui, eu ia copiar, ia fazer no documento, mas eu não fiz, eu vou abrir no site para vocês, porque o INEP ele liberou o material de... Ele liberou o material de correção, tá? Das provas, o manual do corretor, como que é passado para eles a correção. Aí, porque até então, vocês não tinham acesso, por isso que eu também não mostrava. Mas só que eu vi, tem um site que o INEP liberou. Aí eu vou abrir o site, vou passar para vocês também, se depois vocês quiserem ver as outras competências, tá? Aí nós vamos falar hoje da competência 4 e competência 3. Aí eu deixei um exercício somente competência 4 e competência 5. Eu deixei um exercício da competência 4, para a gente poder fazer, que é trabalhando os conectivos, tá? Coesão, coerência e tudo mais. E aí eu vou falando com vocês algumas coisas que, né, a gente achar pertinente aí das outras competências. Lembrando, fazendo um geralzão aqui, a prova de vocês de produção de texto, ela é dividida em 5 competências, 200 pontos cada um. Desculpa, separada em níveis. Cada competência, 5 níveis. Exceto a competência 2, que ela tem 4 níveis, que ela tem 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Ela não tem o 0, desculpa. São 6, né? Ela não tem o 0, porque as outras têm 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Aí a nota de vocês ela é atribuída de acordo com as coisas que vocês vão fazendo ali ou que não vão fazendo na redação. É muito comum, entre a competência 1 e a competência 4, o aluno ficar com dúvida. Inclusive, tem até um exemplo super bacana que eu vou mostrar para vocês, se ele vai ser penalizado na competência 1 ou na competência 4, se ele escrever o conectivo errado. Aí, o que acontece? Ele é penalizado na competência 1, tá? Porque a ideia dele foi certa. Vai ter... Peraí, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aí esse aqui é o site onde que a gente vai achar, tá? Eu coloquei. Esses aqui são os exercícios de coesão. Inclusive, aqueles da placa ali, acho que nós já até fizemos. O que acontece? O aluno, ele fica com... O candidato, ele está escrevendo lá no último parágrafo dele. Ele coloca lá, portanto. Aí ele escreve assim, portanto, devemos, e vai lá. Esse, portanto, é um conectivo, conclusivo, ele está usando no último parágrafo, ele está fechando a redação dele, está certíssimo. Só que ele errou na ortografia. Então, ele vai perder ponto na competência 1, na competência 4 não. Ah, professor, mas isso aí pode estar querendo dizer outra coisa. Não. Entende-se que o conectivo aqui ele está certo. Então, ele vai perder ponto na competência 1, na ortografia. Tá bom? Aí, recapitulando aqui. Competência 1, a gente tem que seguir aí as regras gramaticais, a concordância, a regência, tá bom? Isso é a competência 1, acentuação. A competência 2, ela trata do tema, tá? Por que ela não tem 0? Porque 0 seria que você não escreveu nada, né? Não tem um tema ali e tal. Então, ela começa do 1, tá bom? E porque o 0, você não escreveu nada relacionado ao tema. Aí a gente tem lá em situações o que nós chamamos de fuga ao tema. Então, por isso que ela não cai ali, tá? Aí, por exemplo, seria competência 1. Vamos pegar 2019. A democratização, né, do acesso ao cinema. Você teria que falar na sua introdução ali o tema, ou então ao longo do seu texto. É bom que a gente já fala logo na introdução. Falar sobre o acesso ao cinema e essa democratização. Tá? Aí o seu tema está completo. Aí o que você vai desenvolver, você vai aumentando ali a sua nota nessa competência. Lembrando o seguinte, se você fala só sobre o acesso ao cinema, você vai falar apenas de um assunto, tá bom? Se você falar só sobre a estrutura do cinema brasileiro, ou então os filmes que são apresentados aí no cinema, né? Comparando, você vai falar de um assunto também que não está relacionado ao tema, mas que não é nenhum dos assuntos do tema. Nós chamamos isso de tangenciamento, que eu já falei. Você não passa do nível 1. E, consequentemente, você não vai passar do nível 2, nem na competência 3, nem na competência 5. Tá
bom? Porque na competência 3 você vai selecionar argumentos, organizar esses argumentos, tá bom? Construir argumentos baseados no tema para poder defender o seu ponto de vista. Só que se você fala só sobre um assunto, como que você vai fazer isso relacionado ao tema? Portanto, você não passa da competência 2. Na competência 5, você tem que fazer um levantamento das necessidades do tema e colocar ali uma proposta. Só que se você só falou de um assunto, você vai fazer uma proposta só sobre um assunto, não sobre o tema total. Então, por isso também que você não passa da 2. Mas isso não quer dizer que você não possa tirar 1, possa tirar 0. Claro que pode. Se você não colocar proposta de intervenção, você vai tirar 0. Tá bom? Ou então, se você desrespeitar aí os direitos humanos, você vai tirar 0 também. Então, a gente tem que tomar cuidado aí, às vezes, com essas notas. Uma coisa que você faz em competência 2, ela vai te levar para o fracasso para as outras competências, tá bom? Não entra aí, no caso, a competência 4, porque a competência 4 ela vai trabalhar aí se você ligou esses, né, os aspectos que você colocou ali dentro do texto. Você pode ter um texto tangente, óbvio que isso vai ser difícil de acontecer, mas que o texto está todo estruturado ali, todo amarrado com os elementos coesivos, tá bom? Só que, geralmente, quando a pessoa tangencia um tema, é porque ela não tem muita informação de como fazer a redação, ou seja, a pessoa não tem muito conhecimento, né, dessa estrutura. Então, ela também não vai ter conhecimento aí da estrutura dos elementos coesivos, certo? Então, a gente precisa, às vezes, tomar cuidado com algumas posturas diante da prova do Enem. É uma prova fácil, é um tema corriqueiro, um tema que a gente vai conseguir falar sobre ele. Mesmo assim, se eu tiver alguma dúvida, eu tenho textos que vão esclarecer, textos que vão me direcionar e que eu não vou copiar, porque senão eu caio em cópia, eu estou fora. E a partir daí começar a escrever normalmente, tá? E depois fazer uns ajustes, né? Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma outra página aqui. Peraí. Eu já tenho. Não tenho. Peraí, deixa eu interromper isso aqui. Vou abrir aqui. Vou copiar e colar aquele link e vou mostrar para vocês, tá bom? Aí eu vou mostrar para vocês. E, gente, isso aqui é ótimo para vocês estudarem depois, porque tem redações aqui que são... Eles fazem a correção, eles pegam a redação naquele que eles querem falar e fazem a correção comentada. Super legal. Aí, agora eu volto aqui para vocês, vou compartilhar esta tela aqui. Então, aqui, olha, eu já estou na... Tá vendo? Do INEP. Aí vem aqui guias, manual de correção, situações que levam a nota 0 e depois as competências, tá bom? Aí tem essa aqui falando do ano passado, a cartilha, tá bom? Aí tem até 17. Aí aqui vem falando aí sobre as notas. Muito bacana isso aqui. Vou começar com vocês rapidamente para a gente ver aqui, olha, que leva a nota 0. Eu falei, foi o primeiro que nós trabalhamos. Nós chamamos de situações, tá? Cópia, fuga ao tema, parte desconectada. Eu falei isso tudo com vocês. Impropérios, né? Você ficar falando ali determinadas coisas. Depois, direitos humanos. A gente não pode matar ninguém. E olha só, vocês vão vir aqui, ó. Aí vem situações que levam a nota 0, a prova em branco, não assinou. Texto insuficiente, menos de 7 linhas. Lembrando o seguinte, menos de 7 linhas, você escreveu 10 linhas, mas tem 5 linhas que é cópia dos textos motivadores, você escreveu 5, tá fora também, tá bom? Essa hierarquia aqui para vocês não é importante, vocês não precisam saber qual que é o que vai... porque às vezes o candidato, ele coloca 2, 3 coisas que ele pode tirar 0 na redação. Então, para o corretor, existe uma hierarquia. O que vai ser principal ali para ele zerar? Olha, formas elementares de anulação, prova assinada, desenhos, mesmo que desenhos assim,
Ah, eu fiz um coraçãozinho ali porque eu estava pensando. Tchau. Tá? Números, fazer conta nas provas. Às vezes a pessoa está fazendo, sei lá, química, física, matemática, o que for. Precisa fazer uma conta e usa lá a folha de redação, né? Sinais gráficos também, porque isso aqui é forma de identificação. Anulação proposital, quando você risca, faz um X em cima do seu texto. Tá? Recurso explícito de escrever redação, quando você fala, não quero fazer, não concordo com o tema, acho que o Enem é uma palhaçada, acho que isso é desnecessário. Letra ilegível, tá? Texto predominante em linguagem estrangeira. Aí ou que o candidato ele é estrangeiro, ou então o candidato ele quer mostrar que ele sabe espanhol, que ele sabe italiano, e começa a escrever. Escrever um termo ou outro ainda vai, mas agora predominantemente, né? O seu texto quase todo em estrangeiro. Lembra, quando eu passei isso para vocês, eu falei que aqui eu não acredito que tenha algum desses elementos, algum desses fatores aqui que vocês fariam, tá? Porque vocês têm conhecimento. Casos que devem ser avaliados, que não devem ser avaliados como FEA. Anulação das linhas em branco. O que é isso? Você escreveu até a linha 15, aí você fez um X da 16 para baixo. Isso não anula sua prova. Tá? Destaque do título, tá? E destaque no texto. Às vezes o aluno coloca lá democratização do acesso ao cinema e grifa, ou então escreve com letra maior, não tem problema. Letra ou sinal gráfico de pontuação estilizado, fazer um ponto de interrogação, tipo um triângulo, não tem problema também não. Vazamento de parte da assinatura, o seu texto não pode ser assinado, ok? Mas você assina em cima. De repente você tem uma rubrica muito grande, aí passa para a linha de baixo, isso não tem problema. E se porventura a sua assinatura ela for na prova, foi um erro na hora de escanear. Então, o candidato ele não é comprometido por causa disso. Marcas de digitalização, na hora que eles estão fazendo ali, e sombra do gabarito. Porque é muito comum o candidato ele pegar o gabarito, colocar em cima e ficar fazendo as bolinhas, a folha de redação por baixo. Aí depois que ele vai passar a redação ali, aquilo ali também não interfere. Tá? Aí aqui, depois, eles vêm detalhando tudo, tá vendo? Aí vem aqui agora, olha, peraí. Aí aqui vem a cópia, que eu falei com vocês, mais 7 linhas. Fuga ao tema, por isso que você não tem 0 na competência 2, porque aqui você tem fuga ao tema. Fuga ao tema é muito complicado de ser analisado. Eu, pelo menos, pego redação de alunos, de quem for, eu li, eu não achei o tema ali, eu volto, porque às vezes passou despercebido. Ou então, às vezes, o aluno colocou o tema de uma forma bem sutil no texto dele e a gente aí passou despercebido. Porque se ele menciona acesso ao cinema e começa a falar sobre economia, por exemplo, ele fala assim, o acesso ao cinema fica restrito nos dias atuais por causa dos valores e tal. Depois ele ainda fala mais um pouco que as pessoas menos favorecidas não têm esse direito por causa do alto preço. Ele falou. Só que ele falou mais sobre a economia, sobre a falta de dinheiro, sobre a estrutura aí, né, do que o país está passando. A estrutura não, a situação que o país está passando. Ele falou do acesso ao cinema, ele tangenciou o tema. Então é aquilo que eu falei com vocês, ele vai para 2. No máximo 2. Não atendimento ao tipo textual, vocês não farão isso, né? Porque o texto de vocês, ele será escrito em prosa, tá certo? Com parágrafos, lembrando que prosa, mas argumentativo, porque nós temos prosa poética. Se você começa a fazer rima ali dentro, começa a fazer um texto subjetivo, você foge também. Nós estudamos prosa poética. Parte desconectada, isso aqui tudo, olha, impropérios ou ofensa, tá? Esses impropérios é você falar palavrões. Agora, ele está na página 97, vou mostrar para vocês. Ele entende que, por exemplo, você falar assim, o cinema é uma merda. Isso não é considerado, tá? Impropério. Aí, zombaria, ficar debochando do sistema, também não. Identificação do participante, óbvio, né? Eu
fulano de tal, mora em tal cidade, ou então você assina, coloca o seu nome, reflexão do participante sobre o próprio desempenho. Falei tudo isso com vocês, não vou ficar entrando em detalhe, não. Isso tudo aqui é parte desconectada, tá bom? Aí o que é interessante vocês olharem o material, porque o material ele traz, tá vendo? Ele traz uma redação, ele traz a redação e depois ele explica o que aconteceu. Olha aqui esta, tá vendo? Ele riscou a redação toda, aí ele vem falando, tá vendo? As linhas preenchidas, assim, no texto anterior, assim, texto insuficiente. Porque se ele cortou, isso aqui não vale. Se ele, por exemplo, tivesse vindo até aqui na linha 18, cortou só essa parte, ok, corrigiria essa da linha 8 até a 18, tá bom? Então, isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Faz também legenda, olha. Muito bacana. Tem que dar uma lida. Eu vou colocar para vocês depois aí, olha. Assinou a prova. Tchau. Tá? Gente, você pega uma redação deste tamanho. Eu venho aqui e olho. Assinou. Tchau, já era. Aqui também, olha. Por mais que ele tenha assinado aqui, olha. Uma rubrica. Iniciais. Tá vendo? Olha os desenhos. Acho que não cai, isso aqui não vem, né? Aqui, olha. Também. De repente, a redação está ótima. A pessoa vai fazer isso lá no final. Aqui, mais desenho. Aqui, olha, também. Ali ele acaba né, identificando a prova. Isso aqui, olha, não vai perder ponto, tá? Porque ele destacou o título. Agora aqui, ele usou a folha de redação como rascunho, né? Olha, e depois pega o que sobrou, tipo assim, sobre esse espaço eu vou escrever. Tá vendo? Aqui, ó, números. Porque, de repente, um professor dar aula em cursinho para 1000 alunos e ele corrige, ele pode falar, gente, vamos colocar um número 1533. Tá vendo? Então, aí, ó. Tudo isso aqui, ó, forma de identificação. Então, depois vocês dão uma olhada, tá bom? Anulação proposital é aquilo que eu falei, ó, ele fez um X na redação inteira. Se ele tivesse feito o X daqui para baixo, não seria anulado. Eu não vou estender, não, porque é isso que vocês não vão fazer, eu tenho certeza. Aí, como que eu faço aqui agora? Peraí. Não dá para voltar, mano. Eu tenho que interromper para eu voltar. Peraí. Eu vou começar aqui na competência 4. Vou fechar essa. Aqui. Competência 4, tá? Essa competência 4, ela vai trabalhar aí com os elementos, né, coesivos, com o que traz a sua redação ali para deixar o seu texto amarrado. Aí eu vou com você só aqui nos níveis, tá bom? Não vou explicar isso aqui. Essa aqui até que eu vou falar. Monobloco, a redação num parágrafo só. Lógico que vocês vão fazer isso. Tá? Essa coesão intraparágrafo e interparágrafos é o seguinte. É quando você usa elementos coesivos dentro do próprio parágrafo, tá? Você usa as conjunções, por exemplo, mas, você usa portanto, logo, dentro do parágrafo. Porque os nossos parágrafos, eles têm início, meio e fim, tá bom? Interparágrafo é quando você usa começa puxando de cima. Geralmente as pessoas usam assim, de acordo, segundo, tá? O que é muito comum acontecer aqui? O candidato coloca assim, primeiramente, em primeiro lugar, depois em segundo lugar. Tá, você está apenas sinalizando. Isso ali não serve para o primeiro, até que sim, primeiro lugar, mas o segundo não, porque parece que você vai dar uma sequência. Então eu já sei que você vê o primeiro, logo é o segundo, tá?
Então, a gente tem que tomar cuidado, usar esses termos aí. Repetição, não ficar falando a mesma palavra várias vezes. Professor, eu não sei, não tem uma outra palavra, eu não vou conseguir. Então, evita, tá? Outro dia, eu corrigi numa redação, a menina usou a palavra terrorismo. E ela usou a palavra terrorismo várias vezes. Eu fui e... Peraí. Aí eu falando com ela, e a gente tentou achar uma outra palavra. Não tem. Não tem. Aí ela teve que criar outros mecanismos, refazer o parágrafo inteiro, porque ela tinha colocado 2 vezes o mesmo parágrafo e já tinha colocado no final do parágrafo anterior. Aí ela teve que refazer o período ali, tentando tirar essa palavra aí de terrorismo. Tá? Inadequações coesivas é você usar o mas, você vai falar assim, ela foi embora, mas deixou saudade. Ela foi embora, mas deixou saudade. Esse é o que mais tem. O monobloco já falei, depois nós vamos aqui para as notas. Aí vamos lá, vamos começar. Não, essa parte não. Isso aqui, olha, é a forma, né, como que a gente... Comprei um livro na Feira Literária em Poços de Caldas. O livro desnecessário. Tudo isso que vocês vão ver. Não, eu vou começar com vocês a partir... Aqui eu vou mostrar para vocês as notas. 0, não articulou as informações. O texto não tem nenhum elemento coesivo. Parece que cada um fez um parágrafo, cada um fez uma linha do texto, depois você só colocou uma em cima da outra. Aí aqui articula, né, de forma precária, depois vai insuficiente com muitas inadequações, mediana com inadequações, poucas inadequações, né? E aqui apresenta repertório, né, diversificado. Ele usa várias palavras aí com esse âmbito de voltar, né, o texto, fazer a coesão dele aí. Então, aqui a gente vai ter agora o que ele chama aí da competência 1 por 1, né? Lembra que, olha o exemplo que eu passei para vocês, o portanto. Portanto, temos que ter um pouco mais de cautela. Olha, em vez de escrever portanto, o participante escreve portanto, segmentando o conector e incorrendo, né, um desvio de grafia, mas não é um problema de coesão, já que esse conector estabelece de maneira adequada uma relação de conclusão. Por isso, esse tipo de desvio é computado na competência 1 e não na 5. Você também, gente, não pode penalizar o menino em 2 vezes, o candidato em 2 vezes. Olha, o quê? Ele vai perder na 1, tá? Aí aqui a mesma coisa, aqui vai ser o mas, né? Que ele vai, tá vendo? Vai entrar na competência 5. Aí fala aqui, não quero isso não. Eu quero agora, eu quero aqui, olha. Não, vamos começar com, olha, o intraparágrafos e interparágrafos. Olha, tá vendo? Dentro dos parágrafos, interparágrafos, entre parágrafos. Olha, esse aqui, olha, intra, tá vendo? Esse, entretanto, internet, provavelmente já foi dito ali. Diante desse cenário, ele está ligando um parágrafo com o outro. Por outro lado, aqui ele vai usar um outro argumento, tá? Além disso, portanto, então é importante que o texto tenha isso. Repetição. Aperte ponto. Olha quantas vezes ele usou a palavra, olha, pode, poder, né? Pode. E aqui já é um caso em que ele usa vários, né, elementos aí de inadequação. Vocês vão ver isso tudo depois. Vamos ver aqui o que é um candidato monobloco. Olha aqui o que é um monobloco. Texto, tá vendo? Sem parágrafo, olha.
descrição dos níveis. Olha, nível 0, vai tirar 0. Palavras e períodos justapostos e desconexos ao longo de todo o texto, o que demonstra a ausência de articulação. Tá vendo? Vou ler só um pedacinho. Tecnologia, organize celular. Como assim, João? Vontade, gosto, celular, quero comprar, não sei o que, Facebook, YouTube, adora, mas ver celular, vontade, jogo o dia todo. Tá vendo? Não tem, parece que cada um falou uma frase e eles foram colocando, né? Então, ali a gente percebe que totalmente, olha, feliz, tanto tablet novo, quero também celular, normal sempre, 0. Tá? Então, aqui vocês conseguem visualizar. Não vou ler, porque aqui é só mesmo visualizar o tanto de... Não é o caso de vocês não vão fazer isso. No nível 1, presença rara de elementos coesivos inter e ou intraparágrafos, né? Ou então, repetição demais. Olha, é notório que do mundo construi as mensagens com rapidez, forma que todos no mundo os usuários tenha melhor. As notícias falsas, riscos, vidas, exportar ainda nem justifica para esses casos. Tempo de mudança para a vida e vai. Aqui mostra que ele usou. Mas olha como que o texto dele está totalmente ramificado, né? Aí tem aqui uma presença, então, que ele vai tirar, né, nível 1, olha só. Você observou, o nível 0 caracteriza por um conjunto textual constituído, em sua totalidade, por palavras, períodos, justapostos e desconexos. No nível 1, por outro lado, como se constata a partir da leitura da redação do exemplo 16, palavras, períodos, justapostos e desconexos também estão presentes, mas não no texto todo, pois, em raros momentos, a articulação em virtude do uso de elementos coesivos. Ele usou aqui, ó, esses dois. Verificamos, por conseguinte, a presença de elementos coesivos adequadamente mobilizados, como o advérbio ainda, estabelecendo forma localizada, né? De forma localizada, uma relação de continuidade entre as ideias, nem justiça para esses casos. Linha 4 e 5, por aí vai. Tá bom? Então, é muito detalhado. Vocês também não enquadram, acredito que não entram nisso ali. Acredito não, tenho certeza. Agora, o nível 2. Presença pontual de elementos coesivos, inter, né, ou intra, e muitas repetições e inadequações. Textos em forma de monobloco não devem ultrapassar esse nível. Então, não vai para o 3 nunca. Esse texto é enorme, né? Vamos ver aqui uns 2 parágrafos. A vida de muitas pessoas hoje em dia é a internet. Tem muitas informações, muitas notícias e os tempos que as pessoas vivem é muito atualizado, cheio de coisas boas e ruins. A internet da mudança até os mais velhos que têm redes sociais. A cada dia que passa, a internet está se expandindo. Vendo como que é um texto até mesmo complicado de ler? Lembrando que essa aqui é de 2000, esse aqui foi do uso lá, né, qual foi o tema, gente? Que falava lá dos dados, controle de dados, um negócio da internet. Então, a gente vê o excesso. Aí, olha o que ele vem falando, excesso aí de erro, né? Em termos de presença de elementos coesivos, o texto 17 é avaliado como presença pontual de conectivos, observados no uso de até e na linha 4, mas, né? Grafado mais na linha 9, também, por aí vai. No que diz respeito à repetição, ele se enquadra no critério de muitas repetições, que gostaríamos de justificar detalhadamente. Quando tratamos de termos importantes utilizados na grade específica da competência 4, explicamos que a repetição pode se manifestar em um texto de diversas formas, retomadas ou mesmo referente, repetição de pronomes, de conjunções, de operadores argumentativos.
e que o critério para avaliar será sempre o quanto essas ocorrências prejudicam a articulação do texto. Repetições do mesmo operador argumentativo têm um peso muito maior que a repetição de palavras, de frases temáticas que compõem proposta de redação. É você ficar usando mas, ou então e ainda, também, entendeu? Ainda assim, esses fatores não são observados em uma perspectiva quantitativa, mas sim qualitativamente, em relação ao conjunto textual, efetivamente produzido pelo participante, que pode incidir em diversas categorias de palavras. Aí ele vai falando onde que acontece isso no texto, tá bom? Enorme, isso aqui. Ó, quando uma redação apresenta características de dois níveis diferentes, ela deve ser considerada no nível mais baixo. Por exemplo, ele tem muitas repetições e ele tem elementos coesivos. Ela vai para o mais baixo, né? Não vai para 3, vai continuar na 2 por causa do excesso de repetição. Vamos aqui para 3. Presença regular de elementos inter ou intraparágrafos, algumas repetições e algumas inadequações. Aí aqui a gente já está mais próximo da realidade, tá? A partir daqui que a gente começa a ver maior presença. Olha, a internet e os efeitos gerados na nossa vida. Cada dia que passa, estamos cada vez mais conectados, pois, além da internet, olha só, ser um meio de comunicação e interação é também uma ferramenta de trabalho, os dois. Cada vez mais crescente o número de pessoas conectadas no mundo, pois ela nos possibilita, né, várias coisas e nos abre muitas possibilidades que seria possível sem ela. Repetição, mas esse aqui está certo. Assim como ela, tá vendo? Ele poderia o quê? Internet, justificar aí a rede. Assim como ela, tem seus lados positivos, que se referem à maior parte. Ela também, tá certo? Tem seus lados negativos, como o bullying virtual e até mesmo a exposição, né? Podendo até mesmo, através deste meio, correr força. Aqui a gente entraria até numa repetição. Por isso, olha, conclusivo, tá bom? Aqui, né, provavelmente ele errou, ia falar mas, quer ver? Procurando sempre, ao colocar dados de pessoas e sites, se ele é realmente confiável, mas sabendo utilizar, não mais. Aí vai vir a análise. Essa é a 4. A 3. Vocês se enquadram muito entre a 4, até mesmo assim. Tá? Quando vocês usam aí os elementos, tem alguns desvios, tá? Olha só, por repetição, mas, no geral, vocês têm um repertório vasto. Tá? Olha aqui, vou ler só o primeiro, no máximo o segundo parágrafo. Em tempos odiernos, isso aqui é hoje em dia, a sociedade se encontra cada vez mais estranha na rede de informação que a internet se tornou. A facilidade e a rapidez com que essas são transmitidas são notórias. Contudo, essa tecnologia, ou seja, ele voltou lá, esse contudo ele fechando ali, aliás, ele vai contra, né? Traz consigo, ele usou dois para poder substituir a internet, olha, a outra faceta, sendo de suma importância que seja questionada e discutida. Tá vendo? Aí aqui tem os comentários. Aí, por fim, a gente vai chegar aqui na última, que é um exemplo, né, de competência 5. Você, olha, raras ou ausentes repetições. Porque a gente percebe, ele fala homem aqui, ele fala homem aqui, mas olha, homem, homem, homem. Mas olha, ele usou praticamente um em cada parágrafo. Está errado, ele poderia substituir, né? Por exemplo, quando ele fala assim, o homem deixou de lado, não, aqui não dá. O homem é posto, ele poderia colocar o ser humano, enfim. Aí eu volto com vocês aqui nessa 5, porque vai acabar a aula. Tá bom? Tchau. Obrigada. Nada.